Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Está no ar a TV Sintese e esse é o nosso jornal TV Sintese Notícias. CED se desresponsabiliza pelo funcionamento da Escola Estadual Paulo Sarazate. Sem a mínima condição de funcionar como escola, o Casarão Vigário Barroso abriga estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos da Escola Estadual Paulo Sarazate em São Cristóvão, enquanto o prédio original aguarda por reformas. Esse é o cenário de total desresponsabilização da Secretaria de Estado da Educação, o CED, com os estudantes da escola localizada em São Cristóvão. Em outubro de 2017, o prédio original da escola foi interditado por não oferecer nenhuma condição para o funcionamento da unidade de ensino. Havia, inclusive, o risco de desabamento em alguns pontos. A expectativa da comunidade escolar é que a reforma seria iniciada o mais breve possível. Afinal, a situação precária do prédio já era de conhecimento da CED desde o início de 2017, mas o que seria uma solução temporária já ultrapassa os 6 meses. O Sintese irá acionar a Secretaria de Estado da Educação, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e o Ministério Público Especial do Tribunal de Contas, solicitando que a CED seja convocada para assinar um termo de ajustamento de gestão para que o órgão Gestão da Educação Estadual proceda, em caráter emergencial, à reforma do prédio. Não dá mais. É urgente que o governo do estado apresente uma proposta para recuperar a carreira do magistério da rede estadual. Essa foi a reivindicação da direção do Sintese em audiência com o secretário de Estado da Fazenda, Ademário Alves, ocorrida no dia 18 de maio. O secretário colocou que está tomando medidas para conter despesas e aumentar a arrecadação com vistas a estabelecer um calendário de pagamento para servidores da ativa e também aposentados. Afirmou que a decisão política de apresentar proposta de recuperação da carreira cabe ao governador e marcou para o dia 5 de junho uma nova reunião com o sindicato e irá dialogar com o governador Belivaldo Chagas para participar dessa audiência. Para deliberar sobre a proposta que será apresentada pelo governo ou construir um plano de luta, o Sintese convoca a Assembleia para o dia 6 de junho, às 9 horas, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Bem, o jornal TV Sintese Notícias vai ficando por aqui. Assista agora a nossa entrevista especial desse sábado com Paulo Lira, diretor do Departamento de Educação do Sintese. Ele vai falar sobre o Congresso Estadual que serviu como fase preparatória para a CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação. Vamos ver? Paulinho, tudo bem? Sempre um prazer receber aqui você no programa. Tudo bom. Bom, hoje você veio conversar com a gente sobre a Conferência Estadual que serviu como fase preparatória para a CONAP, que é a Conferência Nacional Popular de Educação. Mas primeiro, eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa como surgiu a CONAP. Bem, primeiramente a gente tem que fazer um histórico de como surgiu o Fórum, Popular de Educação Nacional, Como é que surge esse fórum? Bem, o governo golpista, ele acaba com o fórum, ele retira, aliás, do Fórum Nacional de Educação alguns segmentos importantes para discutir educação, ele retira esses movimentos, E aí
a nossa confederação nos orienta a sair também do fórum, como outras entidades saíram, né? Como a ANFOP e a ANPED saíram do fórum. O que é o Fórum Nacional de Educação? O fórum é um espaço onde os segmentos iam discutir a política pública nacional, né? Notadamente o Plano Nacional de Educação, né? Que para ele ser discutido, as CONAs tiveram que ser realizadas, mas não só isso. Depois da promulgação do Plano Nacional de Educação, o fórum ia acompanhar isso. Acompanha isso como? Vira as CONAs. Só que isso não ocorreu porque houve um desmonte do Fórum Nacional de Educação. Então, a nossa confederação se retirou do Fórum Nacional de Educação e as outras entidades, a ANFOP, a ANPED e outras entidades, por conta de que retirou segmentos importantes para discutir educação no fórum. Bem, aí o que acontece? De uma forma de resistência e organização dos movimentos sociais, dos movimentos de educação, da nossa confederação, surge o Fórum Nacional Popular de Educação, que é uma forma de resistência e de acompanhar as políticas públicas de educação, notadamente a aplicação dos recursos na educação, financiamento dos recursos, formação de professor, toda a questão que envolve a educação, mas num viés popular, onde a população, os movimentos sociais vão discutir junto com os outros segmentos, inclusive o segmento de professores, a questão da educação popular. A CONAP ela começou dia 24 e termina amanhã, dia 27. Como foi a conferência estadual preparatória que aconteceu em Sergipe? Primeiro, em Sergipe se instaurou o Fórum Popular de Educação, né? O FEP, Fórum Estadual Popular de Educação. Se instalou em Sergipe, né? Foi na sede do Sintese e nós conseguimos mobilizar, para além dos professores, e é importante frisar, outros movimentos sociais, movimento negro, movimento pela terra, os movimentos de mulheres, né? Indígenas. Então, se constituiu o fórum, a Universidade Federal de Sergipe, né? Educadores renomados que estão no fórum Estadual de Educação Popular estão lá discutindo a educação popular. Ou seja, toda a sociedade representada de fato. De fato. E qualquer pessoa que queira estar no fórum vai estar no fórum para discutir educação popular, discutir a forma de resistência a todo o desmonte de educação que o governo golpista fez e o governo estadual também aqui reeditou com políticas também neoliberais. Paulinho, dentro de um cenário nacional, você poderia nos dizer como anda a educação em Sergipe em comparação com os outros estados do Brasil? Olha, Sergipe, como todos sabem, o magistério público tem 5 anos sem reajuste do piso não, sem a reestruturação de sua carreira, que por uma lei do governo do estado, ele desmontou toda a carreira. Então, do ponto de vista do pagamento dos professores, está muito ruim. Do ponto de vista da discussão pedagógica nas escolas, está péssimo, né? E do ponto de vista de não dialogar com o sindicato e com os segmentos de educação, né? O último secretário que nós tivemos, o senhor Jorge Carvalho, ele desmontou toda a educação do estado de Sergipe. Quando ele entrou, ele disse que a educação do estado de Sergipe era um inferno e ele tornou esse inferno de fato realizável. O que estava ruim piorou. Sim, em relação ao novo governador, como é que está o diálogo? Ele se mantém naquela atitude de inércia? Ele está dormindo, né? Ele está dormindo porque até agora nós não vimos nenhuma ação efetiva, né, do governo do estado para a discussão da estrutura da nossa carreira e tudo. Ele não sinalizou. A última audiência que se teve com o secretário de Fazenda, ele sinalizou simplesmente dizendo para a comissão de negociação do Sintese que iria trazer só a folha de pagamento de todos os servidores para o dia 5. Isso não é avanço, porque os servidores têm direito de receber seu salário dentro do mês, isso não é avanço. Agora, a gente espera que o governador do estado, o governador Belivaldo Chagas, ele de fato olhe para a educação como ele olha para a segurança pública e como ele vai olhar para a saúde. Ele precisa olhar para a educação porque a educação do estado de Sergipe está desmontada. E diga-se de passagem, Paulinho, você está afirmando isso, que olhe para a educação como olha para a segurança pública, né, como olha para a saúde, que na verdade também está um caos, mas você está pontuando isso porque a educação ficou, parece até no discurso ficou de lado. Eu acho que o discurso do governador atual, né,
que é a continuidade do governador que nós tínhamos, é de que ele vai olhar para, pelo menos é o que nós percebemos no que ele diz, é olhar para as outras áreas, como segurança pública e saúde, que é um apelo muito grande social, mas ele tem que olhar, de fato, para a educação do estado de Sergipe. Por exemplo, tripé, não pode deixar deixar E aí você passar, tem uma né? educação de Sergipe que a escola falta a alimentação escolar, muitas das vezes, a alimentação não é a que deveria ser. Você tem falta de uma discussão profunda da proposta pedagógica de cada escola. Você tem um desrespeito total ao magistério público no que diz respeito à sua carreira. Então, de fato, é um caos dentro de toda a política pública de educação do Estado de Sergipe. O governador Belivaldo precisa acordar, ele precisa sair do seu sono eterno com relação à educação. Paulinho, todos os entrevistados que vêm aqui, a gente pede a opinião em relação ao ensino médio de tempo integral, especificamente aqui dentro da nossa realidade de nosso estado. Como é que se avalia isso? O que foi instaurado em Sergipe foi uma parte social, porque você tem algumas escolas em tempo integral, né, que não vão ter condições, no meu ponto de vista, no ponto de vista do nosso sindicato, que não vão ter condições de se manter, porque você tem que ter uma disponibilidade financeira muito grande, né? Então você tem uma rede enorme, 385 escolas aproximadamente, e aí você tem somente o ensino médio em tempo integral, porque o governo federal vai mandar esse recurso, que já tem tempo para acabar. Fora que você não teve um diagnóstico com a comunidade da necessidade dessa educação em tempo integral, né? Não teve nenhum tipo de... Não teve um estudo sério com relação a isso. Impactos, inclusive, né? Que impactos são esses? Inclusive, do ponto de vista pedagógico. Qual é a proposta pedagógica que eu tenho? Porque, por exemplo, eu estou numa escola do João Costa que esse ano está trabalhando ensino médio em tempo integral. E aí eu vejo lá os professores, eu vou para o laboratório, tal. Mas você não vê nada impactante do ponto de vista de inovação para a juventude. Não tem nada de novo. É os alunos dentro de uma sala, né? Ficar mais de 6 horas dentro de uma sala, discutindo conteúdos que, na maioria das vezes, não tem significado nenhum para os alunos. Então, isso é um cotidiano que é um projeto que, notadamente, está fadado ao fracasso. Porque não houve diálogo com a comunidade escolar, não houve diálogo com os atores do processo, que são professores. Os educadores de Sergipe, eles têm, de fato, construído uma educação de muita resistência. Mas, infelizmente, seu Jorge Carvalho não quis saber do diálogo com os educadores. Então, não existem iluminados para pensar a educação. A educação precisa ser pensada com os protagonistas da educação, que são professores, estudantes, pais e comunidade de um modo geral. Isso não foi feito. É um nível de irresponsabilidade com a nossa juventude muito grande. Você cria uma parte social, por quê? Porque você vai ter alunos que vão ter acesso a algumas coisas, a alguns bens, digamos assim, e vai ter outros, por exemplo, no João Costa, o aluno de tempo integral come o almoço, mas o aluno do regular não come. Eles estavam reclamando disso e está correto. Eles têm que reclamar, porque a Constituição Federal preserva o direito, que é o acesso e permanência igual para todos. Não, repete isso e aí você isso é muito sério. Quer dizer, um come e o outro não come. Isso, é um exemplo. É a escola que eu trabalho há quase 18 anos. Não houve uma discussão, de fato, democrática se a comunidade queria ou não. Simplesmente chegaram lá e impuseram. Disse que teve uma votação que não houve. Então, o processo foi muito ruim, o processo foi muito traumático e, assim, uma disputa desnecessária, porque quem vai perder é a comunidade escolar. Não é o governador, que não tem filho em escola pública, não é o secretário, que também não tem filho em escola pública, é quem tem filho, sobrinhos em escola pública, são eles que vão perder, né? Por conta da irresponsabilidade e de caprichos desnecessários de um secretário. Né? Então, é isso. A gente espera que o governador do estado e o secretário de Educação, Josué, ele mude esse cenário, que permaneça. O que acontece? Que a escola em tempo integral exista, que já está lá, mas que as turmas em tempo regular também esteja, porque a nossa realidade brasileira, a realidade de Sergipe não é diferente. O nosso estudante, ele tem que trabalhar, porque ele tem que ajudar com a família. Isso é fato. Um governo que não pensa nisso é um governo irresponsável, e foi irresponsabilidade. Um desabafo técnico do nosso diretor Paulinho. Parabéns, Paulinho. Bom,
para encerrar e voltar aqui o assunto sobre a CONAP, eu vou ler aqui um trecho que está sendo discutido na própria CONAP, que é o seguinte: a luta por uma educação pública, universal, laica, inclusiva, gratuita, socialmente referenciada e de qualidade, desde a primeira infância até a pós-graduação, fundamental para a construção de uma outra realidade, mais justa e solidária. Com esse governo que está aí, você acredita mesmo que isso é possível? E uma outra pergunta: o quanto é importante para a educação brasileira a escolha de um novo presidente que esteja voltado de fato para esse propósito? Olha, são duas reflexões que a gente precisa fazer, né? Os educadores do Brasil vão se encontrar de 24 a 26 no estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, esses educadores e essas educadoras têm um papel fundamental de resistência a todo o desmonte da educação nacional, consequentemente da educação estadual, que eu já dei todo o cenário. Então, lá nós vamos estar resistindo a isso. Resistindo a isso, precisa resistir com os outros segmentos sociais, porque com o gasto, com o congelamento da PEC 95 que teve, o congelamento dos gastos públicos em educação, em saúde e assistência social, foi uma senhora maldade. A BNCC, que tem DNA, Base Nacional Curricular Comum, que não foi discutida com a maioria dos segmentos imprescindíveis para discutir currículo, não foi. E uma coisa que é sério na base é o controle dos professores e dos estudantes. Então, quem não for bem no exame está de ruim, certo? Perde recurso e tudo. Então, um governo que não aposta de que a educação, que ela tem que ser, toda a educação tem que ser pensada de forma sistêmica, e que o Brasil é um país extremamente continental e tem diversas diferenças, não podia pensar numa base daquela, que você tem 60% de conteúdos padronizados, né, que todo mundo pensa igual, e outros 40% para a diversidade. Não pode pensar currículo assim, não pode pensar a Base Nacional Curricular Comum. Inclusive, os países onde se pensou base está se abandonando. Eu posso citar diversos, né? Inclusive Estados Unidos, que é um erro pensar em base. Existem diversos sujeitos, e diversos sujeitos dentro da escola e diversas vivências de sujeitos dentro da escola. Existe um cotidiano de escola que, mesmo em Sergipe, ele é diferenciado. Você vai para o Japãozinho, a escola tem sujeitos e tem cotidianos diferentes. A escola do João Costa tem um cotidiano porque tem sujeitos e vivências diferentes. Como é que eu posso pensar no currículo padronizado? É para expulsar o estudante. E quem é que vai ser expulso? O negro, o pobre, o que é diverso. É esse que vai ser expulso, mais ainda da escola pública. E ela não cumpre seu papel social. E aí a educação do Brasil não vai cumprir seu papel social, é de manter todos e todos igualmente na escola. E para não dizer da importância da eleição de um presidente ou de uma presidenta, porque pode ser um homem ou uma mulher, né, que esse presidente ele pense que o Brasil é um país plural, um país continental, então a educação não pode ser pensada de forma uniformizada, de forma padronizada. Ela tem que pensar uma educação plural e que em cada escola é um cotidiano diferente e que em cada local tem seu cotidiano e tem suas vivências. E tem que ser respeitada, senão a educação não cumpre seu papel social, que é de emancipação dos sujeitos, homens e mulheres. Bom, Paulinho, e para encerrar, de fato, me dê um feedback de como andam as coisas lá no Sintese. Não, eu acho que o Sintese é a nossa grande arma de luta, né? Eu acho que todos os professores e professoras devem ser convocados para uma grande mobilização contra a Base Nacional Curricular Comum, contra todo esse golpismo que está acontecendo no nosso país. Então, os educadores e educadoras, eles têm um papel fundamental. E o nosso sindicato, ele é um sindicato de luta e que os protagonistas da luta são professores e professoras. A luta continua, né, Paulinho? Sempre, no meio da rua, em qualquer lugar. Bom, pessoal, então a TV Sintese vai ficando por aqui, mas a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau, pessoal! Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.